Não sabia que tinha que girar o telefone, né? Muito bem, saudações orguianas, bem-vindos ao No Caminho número 30. E hoje a gente tem uma convidada para participar junto com a gente. Vamos esperar ela estabilizar. Opa, acho que agora estabilizou. Saudações orguianas, eu sou o Jack, por favor se apresente. Eu sou a Stephanie, apaixonada e jogadora do filme que hoje vamos falar. Deixa eu aumentar um pouco o meu volume aqui. Tá bem baixinho, mas acho que vai dar boa. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um filme muito legal. Faz muito tempo que eu assisti, então hoje eu dei uma revisada aí para poder me lembrar de algumas coisas. E eu provavelmente vou errar a pronúncia dele, então se eu errar, me corrija. Mas o nome do filme, salvo engano, é o Kimi no Na wa. Kimi no Na wa. Assim que você pronunciou? É, isso aí. Kimi no Na wa, e hoje vai ser corte em cima de corte. Vai ser interessante. Esse filme também é conhecido como Your Name. Se você cair, já tenta entrar de novo, beleza? E aqui no Brasil, ele ficou também conhecido como Your Name, Seu Nome. E é um filme muito legal, que dele vai abordar várias questões aí que a gente pode pensar e que a gente pode refletir sobre. É um daqueles filmes em que você assiste junto de ninjas cortadores de cebola que ficam ali em prontidão, só esperando o momento correto de agir, né? É impossível não se emocionar com esse filme. Você é completamente insensível se você não se emociona. Verdade, já dá para você avaliar como tá o seu nível aí de frieza. Bom, eu quero apresentar alguns dados sobre, estou com uma colinha aqui. Ele foi lançado no Japão em 2016, aqui no Brasil em 2017. Ele é considerado como drama. A produção executiva vai ficar por conta aí do Makoto Shinkai e a realização do próprio Makoto Shinkai, nominho difícil, e a distribuição fica pelo estúdio Toho. Eu confesso que eu achava muito, e eu tinha isso armazenado no meu coração como se fosse do estúdio Ghibli, mas não, né? Só que ele tem um jeitão, assim, pra mim, meio Ghibli, que lembra bastante isso. Mas não é. Bom, Inclusive é um ponto bem interessante de falar sobre isso, porque o estúdio Ghibli hoje ele é conhecido internacionalmente, né? Como um dos maiores produtores de filme, de anime, nessa pegada. Só que existem muitos outros, né? Que não são tão conhecidos assim. Um deles também, que é interessante de falar, não sei se você já viu, que é o Big Fish Begonia, que também não é do estúdio Ghibli. Exato. Bom, eu acho que agora seria legal a gente passar um resuminho do filme. Pegar essa parte contigo, porque se deixar eu falo assim 1 hora só do resumo. Então, ok, vamos lá. Por favor, me corrija no que eu errar, vai me ajudando aí, por gentileza. Do outro lado temos aqui Stephanie Hatsune, que fala do seu refúgio esconderijo, onde ele é de paradeiro desconhecido. E vira uma desculpinha abaixo de caverna. Mas vai ser legal. Mas vamos lá. Então, deixa eu tentar pegar isso de cabeça, tá? O que eu lembro. O filme, ele vai trazer 2 pontuações, assim, dois eventos, 2 situações. Uma dessas situações é a chegada de um meteorito, e lá no Japão isso é bem comum, eles já passaram por várias situações de desastres naturais, como tsunami, queda de meteoros, outros bem mais complicados envolvendo aí questões humanas, como desastres nucleares e relacionados à guerra. Então, o Japão é um lugar em que muita coisa acontece. Inclusive é lá onde nasce Kajus, Godzillas e por aí vai. Mas esse filme, um dos pontos principais é justamente sobre um desses fenômenos, é um meteoro que está vindo, e não é o meteoro vermelho de Daenerys Targaryen, é um outro Paranauê que vai acontecer ali. E ao mesmo tempo tem um outro fenômeno que vai acontecer, que 2 jovens, eles
acontece ali uma troca de corpos entre eles. Um menino e uma menina, ele acorda no corpo dela e ela acorda no corpo dele. E aí é bem interessante, assim, o que será que tem a ver? Por favor. É o Taki e a Mitsuha. O Taki, ele vive em Tóquio e ele tem um sonho, ele trabalha como garçom, tem um sonho de ser arquiteto. E a Mitsuha, ela é uma garota de 17 anos também, ambos têm 17 anos, que vive no interior e tem um sonho de ir para Tóquio. No caso, assim, o meteoro, ele é um fenômeno, assim, que estava todo mundo se preparando, inclusive, para assistir esse fenômeno. Ia ter um festival no dia que aconteceu olá, não sei falar, do meteoro. E aí é bem interessante, porque esses dois personagens, eles são completos extremos. Enquanto ele está na correria do dia a dia de uma metrópole, ela vive em um lugar mais afastado, e ela tem uma vida, a família dela tem uma vida que vai girar muito em torno do templo. Isso é bem legal, assim, esse marco religioso que ele tem. Ela é toda tradicional, Isso. ela tem a religião dela, né, que ela ainda segue, inclusive ela é uma miko, uma das meninas que fazem o saquê para os deuses ainda. Então, ela é toda tradicional, enquanto ele vive numa metrópole, uma vida assim, completamente diferente da dela. E nisso é interessante, e aqui cabe para a gente já parar para começar a pensar nisso, porque a vivência de tempo deles é um pouquinho diferente. A vivência de rotina deles é um pouquinho diferente. A família deles é um pouco diferente. Porque nesse jovem que é da metrópole, a vida dele é correria, sabe? Com o objetivo dele, o foco dele, e a sua construção de rotina de vida e o seu contato com outras pessoas. A gente vai guardar a palavra laço para uma relação específica, mas o contato que ele tem com outras pessoas é nesse nível. Já a forma do tempo, a sensação que a gente tem de passagem de tempo com ela é diferente. Desse ponto, sensação de passagem de tempo, o que você percebeu? Eu estava fazendo uma análise muito legal sobre isso, de alguns pontos da rotina deles. Compartilha com a gente. Então, o Taki, ele é uma pessoa assim que ele não tem muito laço familiar. Ele mora com o pai num apartamento pequeno, tem a rotina dele de ir para a escola e depois de trabalhar, voltar tarde, o pai dele trabalha. Então, assim, nessa troca de corpos tem uma cena em específico que ela tá no corpo dele e ele acorda atrasado, porque toda vez que eles fazem essa troca, eles acabam se atrasando por algum motivo. E ela chega, no caso, no corpo dele no café da manhã e fala pro pai dele, né, pede desculpa por ter se atrasado, por não ter feito café, e o pai dele fala pra ele simplesmente que ele vai ir trabalhar e ele pode comer o que tá ali na mesa, e ela diz pra ele, bom trabalho, e ele simplesmente sai. Enquanto a relação, assim, da Mitsuha com a família dela é uma relação muito mais afetiva, assim. A avó dela espera ela para tomar café, a irmãzinha dela espera ela para tomar café, as duas vão para a escola juntas, entendeu? É uma cidade muito pequena, então todo mundo se conhece. Além de ter, assim, o detalhe de que ela é filha do prefeito daquela cidade em questão. Então, são relações também afetivas muito diferentes que os dois têm, sabe? Isso é muito legal, e eu acho que depois compensa a gente voltar nisso sobre essa sensação de passagem de tempo, até pelas vivências em que nós estamos tendo, né? De passagem de tempo hoje, no momento em que a gente está. Mas tem um outro ponto legal, que aí é a descoberta. Porque imagina, você acordando literalmente no corpo de uma outra pessoa. Né? Tem uma coisa muito legal disso. Achavam que estavam sonhando, inclusive, né? Eles achavam que eles estavam... Ela, principalmente, achava que estava num sonho, assim, absurdo. Inclusive, nas primeiras cenas, assim, mostra muito ele, primeiro, trocando de corpo com ela, então ele tem umas atitudes mais diferentes dela no dia a dia, assim, sabe? Ele confronta mais as coisas, a Mitsuha é uma menina mais introspectiva, e ela chega no café, porque lá na cidade onde ela mora não tem café, então ela sai para tomar café, e ela gasta todo o dinheiro dele, porque simplesmente ela acha que aquilo é um sonho e que nada vai acontecer. Mas
essa é uma experiência interessante da gente imaginar, e aqui eu já queria trazer um pouquinho de análise da forma em que eu percebi isso, com relação a essa vivência de troca de corpos, porque eu acho que o que ficou registrado para mim é de que, por mais que aconteça esse fenômeno, em que você trocou de corpo com alguém, você acordou no corpo de uma outra pessoa, uma outra história, uma outra vibe, uma outra forma de passar o tempo, mas ainda assim, né, tanto que naquele ditado, para me conhecer, você precisa vestir os meus calçados. Nesse filme eu tive uma percepção um pouquinho diferente disso. Eu acho que ainda que você esteja no calçado de alguém, ainda que você chegue nesse ponto interessantíssimo e bizarro de acordar no corpo de uma outra pessoa, e o filme vai abordar isso de uma forma bem divertida, ainda que você acorde ali e faça a rotina da pessoa, esteja no corpo da pessoa, você tem uma construção diferente, você tem uma vivência diferente, você vai perceber aquilo de uma forma diferente. E aí eu acho que, pelo menos para mim, o que ficou marcado é muito essa questão do respeito que a gente tem que ter nas relações. Porque às vezes, quando a gente vai nessa vibe de me colocar no lugar do outro para entender, tem muito essa questão de lugar de fala também, né? Por mais que eu tente me colocar no lugar daquela pessoa, se eu não tive aquele histórico, aquela vivência pelo que a pessoa passou, eu não vou entender aquilo. Se no máximo, assim, você vai entender uma rotina, um esforço que a pessoa tem, assim, mas a sua mentalidade é a sua mentalidade. Você não vai conseguir mudar, talvez, assim, pelo que a pessoa está passando. Exato. E eu penso nisso porque, às vezes, corre-se o risco de, quando nós nos colocamos no lugar de outra pessoa, ao invés de compreender e aumentar essa compreensão, corre-se o risco de, justamente pelo contrário, abafar o que essa pessoa está vivendo. Como que diminuindo. Porque eu no seu lugar... A sua rotina, na verdade, nem é tão cansativa assim, né? Você pelo menos tem um emprego, ou você pelo menos, né, trabalha de garçom, no caso dele, sabe? Ou você pelo menos vive em Tóquio. Eu vivo no interior, numa cidadezinha pequenininha. E aí, nisso, a gente também corre o risco de abafar as emoções que o outro tem, os sentimentos que o outro tem e a dor que o outro tem. Porque algo que para você foi doloroso, uma perca significativa, pode ser que para uma outra pessoa não seja, né? Essa ligação não seja nem tão importante assim. Por que te impactou tanto essa situação do café e de sair sem ter esse momento? Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado de, quando a gente faz esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, ele precisa ser no sentido de compreender. É uma pessoa diferente, com um histórico diferente, e não querer anular com a minha bagagem. E isso é uma coisa que a gente percebe muito isso nas relações, seja no trabalho, seja relações afetivas, de que quando a gente se coloca no lugar do outro, muitas vezes, é com o intuito de abafar. Porque isso que você sente é pequeno, porque isso que você está passando é pequeno. Uma forma egoísta de ser empático, né? Exatamente. É muito o que a gente vive hoje em dia. Uma empatia egoísta. Perfeito. Uma empatia egoísta, onde esse exercício é utilizado para anular e para abafar o que o outro está sentindo. Mas calma, porque a vibe do filme é muito mais coraçãozinho e bonitinho. Calma também, porque também não é tão assim. A gente está falando do próprio autor e diretor, que ele tem alguns outros filmes. Inclusive, ele tem filmes com ótimas bilheterias, né? A gente não falou dele ainda, mas eu queria ressaltar essa parte. Porque ele tem outros filmes muito bons, só que todos os filmes dele têm uma vibe negativa, assim. Negativa no sentido de você sair um pouco pesado do filme, sabe? Mas o Your Name, ele é um filme que você sai que ele é mais divertido, sabe? Na forma que ele aborda, por isso que fez tanto sucesso. Por isso vendeu 200 milhões de bilheteria. Mas os outros filmes dele também são muito, muito reconhecidos, assim. Bateram lá seus 20 milhões, 30 milhões, mas o Your Name realmente foi o maior sucesso dele. Sobre os outros filmes que ele fez alguns filmes que, se eu pronunciar, vai sair bem errado. Tudo bem, porque eu também não sei pronunciar os outros filmes dele. Eu não assisti nenhum. Tem o Tenkinoko, de 2019, tem o Kotonoha no Niwa,
Roshi ou Kodomo, se alguém que está assistindo depois assistiu algum desses outros, comenta aí qual você assistiu, o que você achou, porque eu confesso que, olha, preciso me atualizar um pouquinho mais. Vale a pena. Esses eu não conheço mesmo. Bom, mas aí... Esse último filme dele, de 2019, é muito bonito. Ele é um pouco assim, acho que quem assistiu Your Name vai sentir um pouco de a falta de alguns elementos assim que teve no Your Name, como a leveza com que ele trata os assuntos, mas vale a pena. Eu não vou falar nada sobre isso, porque eu solto spoiler, você sabe disso, então é só assistam. É isso, eu não assisti ainda. A gente só pode passar spoiler, não pode levar spoiler. Essa é a regrinha de ouro. Mas, continuando. E aí eles vão se reconhecendo, só que tem um problema. Porque enquanto eu estou no corpo dela e ela está no meu corpo, eu não tenho a mínima ideia do que ela está fazendo. Olha só o perigo, né? Eu não tenho a mínima ideia. Quando eu acordar, eu não sei o que aconteceu. E eles começam a refletir sobre isso no experimento em que eles têm, né? E aí eles começam descobrem, na verdade, que aquilo não é um sonho, né? Assim que eles descobrem que, na verdade, eles estão trocando de corpos. Aí eles começam a criar regras, como não tomar banho, como não se tocar, e como agir de forma natural e listar tudo o que aconteceu durante o dia. No caso, assim, nenhum nem outro assim cumpriu a regra rigidamente, né? Tanto que ele quebra a tal regra assim, de se tocar, que todo dia ele acorda de manhã com a mão no seio dela. E ela na regra de não se meter nas relações, né? Tanto que, assim, é ela que arruma um encontro pra ele, ela de trabalho. Mas, assim, regras são importantes. E aí, eu acho muito interessante essa experiência que eles vão tendo para tentar descobrir um pouco mais qual que é o outro e por que isso está acontecendo, né? E aí que ele começa a entender o que o meteoro tem a ver com tudo isso. E aí tem um grande spoiler do filme, né? Por favor, faça as honras do porquê tem desse meteoro, o que ele tem a ver com a história dos dois, o que vai acontecer. Tá. Acho que vamos partir do princípio de que ele vai atrás dela, né? Ele resolve que ele vai ligar para ela e vai ir atrás dela. Então, ele não consegue contato por telefone. Cada um tem o número do outro, mas ninguém consegue contato por telefone, então ele vai até a cidade dela. E no caminho para a cidade dela, ele descobre que a cidade dela não existe mais. Porque no dia do meteoro, o meteoro era para ser só uma passagem muito bonita. Inclusive, um detalhe sobre esse meteoro que foi desenhado à mão. Não é animação gráfica. E ele descobre que a cidade dela não existe mais e que o meteoro se dividiu e acabou com a cidade dela. Fazia 3 anos já que Mitsuha estava morta. E aí, gente, imagina o impacto disso, né? Tem uma coisa muito interessante porque eles vão construindo uma relação, ainda que de uma forma, né, em que a comunicação ela acontece de uma forma muito complicada, mas eles vão estabelecendo um laço, ou talvez percebendo que há um laço entre eles. E aí entra um dos conceitos muito legais, que eu vou errar a pronúncia também, que é uma das bases e vai ligar todo esse Paranauê, que é o Akaito, que é uma crença muito bonita sobre o fio vermelho do destino. Pode comentar um pouquinho para a gente sobre isso aí? Eles acreditam, na verdade, que o amor e o destino eles são ligados por um fio só. Eles ligam duas pessoas. Que independente se como o destino, como a vida ela se prolonga, que rumo que toma, esse fio ligando duas pessoas, eles vão se encontrar em algum momento da vida. Eles vão ter eles têm essa conexão ligada por esse fio e eles vão se encontrar nesse momento, em algum momento, sabe? E esse filme, na verdade, assim, ó, ele mexe muito com o emocional das pessoas. Assim.
você pode... tanto que essa ideia de amor-destino, hoje em dia, ela é um pouco piegas, né? Tem gente que não acredita mesmo que existe uma pessoa para outra pessoa, que as ligações, elas são genuínas, né? Que existe amor, basicamente. Tem gente que não acredita no amor. Mas, normalmente, por 1h40, te faz acreditar que o amor existe. Então, assim, por mais que você não acredite nisso, acha que isso é um filme muito, assim, romântico ou, assim, amoroso demais pra você, vale a pena. E é interessante essa ideia do Akahito, acho que é assim que se pronuncia, porque... Muito obrigado. Akahito é um filme lançado em 2008, um drama, por isso que eu estou pronunciando errado. É o que apareceu na minha pesquisa Google aqui. Mas esse laço vermelho, a ideia dele era muito interessante porque ele te une a essa pessoa. Então, pode ser que ele se embole com o tempo, pode ser que ele se estique de uma forma gigantesca. Mas ele não se parte, sabe? É uma ligação que você tem com essa pessoa, e ela é uma ligação que ela é uma vivência transcendental, assim, uma vivência sobrenatural nesse conceito. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho do que você sente e pensa sobre isso, e aí eu gostaria de compartilhar minha visão sobre. Sobre a lenda? Sobre essa ideia. Essa ideia? Ah, tá. Então, pra mim, mexe muito comigo esse filme em questão, ele mexe muito comigo, você sabe disso, inclusive. Porque eu sou uma pessoa que realmente acredito que exista, assim, uma energia que liga em duas pessoas, um destino que talvez... que as pessoas são feitas uma para a outra, que existe essa ligação entre duas pessoas. Eu acredito nisso. Mas, como eu disse, para quem não acredita, esse filme também é muito recomendado, porque, assim, você, em 1h40 de filme, você vai acreditar nisso, sabe? Por mais que a sua visão depois disso não mude, você não acredita no amor, em 1h40 de Your Name, você vai acreditar nisso. E eu sou muito sensível a esse filme, inclusive. É um filme, assim, que ele mexe profundamente comigo. Assim, sou bem sensível a esse filme. A interpretação que eu tenho, a análise que eu tenho disso, pensando sobre a questão das relações e dos contatos. Me parece que isso é muito interessante de você refletir, de você pensar, e até tem um outro personagem que vai falar sobre isso, que talvez nem todo mundo que esteja ouvindo conheça, mas é um cara que eu admiro muito, que ele é chamado de Orochimaru, e talvez os seus princípios sejam questionáveis um pouquinho. Mas tem um momento em que ele vai falar e refletir sobre essa questão dos laços, e que quanto mais você convive com alguém, você acaba criando laços com essa pessoa. E eu vejo que nós temos interações, conforme a gente vai vivenciando e vai tendo nossa história, nós temos interações com as pessoas, e cada contato é uma apresentação de um novo universo, é um momento de você expandir o seu mundo, de você ter novas referências, de você permitir que o outro conheça um pouquinho de si. E ainda que você venha a reencontrar uma pessoa que você conheceu há 10 anos atrás, ou ainda há 2 anos atrás, ou ainda há 1 ano atrás, vai depender aí do estado em que você se encontra, você pode estar uma pessoa completamente diferente. Mas da forma que você constrói essas relações, pode ser que por mais que você esteja hoje uma pessoa completamente diferente, com um pensamento de uma outra forma, com o seu norte reestabelecido, os seus valores realinhados, a sensação que se tem, esse saudosismo, ela vem de uma ligação. O contato que nós temos com as pessoas, quando nós nos permitimos estabelecer esses laços afetivos, acho que isso é bem interessante, parece que a passagem do tempo, ainda que essas pessoas estejam em momentos de vida diferentes, tenham passado por experiências de vidas diferentes, esse laço afetivo, ele sobrevive. Né? E há vários tipos de laço. Claro que aqui no filme ele vai se basear em um, mas eu vejo, por exemplo, na questão do laço familiar.
É possível muitas vezes que você fique sem falar com seus pais, com seus irmãos, mas aquele laço ele está ali, aquele laço ele permanece. É uma ligação afetiva que você desenvolve com alguém. E aí pensando na questão de que algumas relações elas acabam, e uma das sensações muito fortes que se tem nesse luto obrigatório, nesse luto forçado que você faz contra o término, é como se durante a relação você fosse fazendo não um só, mas várias conexões desse laço com alguém. E quando esse contato ele é rompido, é como se esse laço fosse puxado, sabe, para ser cortado. E aí esse laço ele foi pregado em parede de carne. Então a dor da retirada desse laço é uma dor física. Eu vejo muito isso nas situações de luto, onde há essa separação e aí não há mais esse contato, mas há esse sofrimento, esse vazio, essa ausência de algo que antes era preenchido por esse laço. Ainda que de uma convivência entre duas pessoas, até no trabalho, por exemplo, você está convivendo durante muito tempo com aquela pessoa e de repente você vai para um outro ambiente. Há laços que você cria. E aí, claro, há alguns que são mais frágeis, que são relações superficiais, que elas são mantidas. Aqui eu não quero dizer como se ela fosse mantida de uma forma obrigatória, mas ela é mantida por um objetivo. São colegas de trabalho, então enquanto forem colegas de trabalho, vai ser mantido. Oi? Entendi. Enquanto forem colegas de trabalho, vai ser mantido. E aí, quando se rompe isso, você vai para um novo trabalho, você não sente falta dessa relação. Porque por mais que naquele momento você teve uma ligação, ela foi uma ligação superficial. É aí que vem a maturidade e a gente conseguir diferenciar nossas amizades dos nossos colegas. Né? Acho que esse então, é um ponto de maturidade. A sua visão sobre laços são que eles são construíveis, né? E não que eles são premeditados do destino, assim. A minha visão, o que eu sinto conforme você vai passando a sua vida, você vai criando laços. Isso. O que eu senti é que esse é um tipo de laço, né? Que é um laço mais forte, mas que na nossa vida, refletindo sobre isso e pensando nisso, nós vamos construindo laços com outras pessoas à medida que nós nos permitimos. Há algumas pessoas, a gente permite que esse laço seja mais forte, seja mais duradouro, que ele se conecte mais na gente, que ele preencha mais. E outros, eles ficam de uma maneira bem superficial. Então, algumas pessoas simplesmente passam pela nossa história e outras pessoas provocam um vazio quando deixam de fazer parte da nossa história, como se ainda houvesse essa necessidade dessa ligação, e aí por isso fica essa sensação de vazio. No filme, quando ele vai até a cidade que ela mora, que ele descobre, ele insiste em ir até a cidade que ela mora, que ele toma o saque dela, não sei se você lembra dessa parte, que ele vai até lá para encontrar ela e lembra do saque, que ele pode, que como foi ele que participou do ritual de colocar ele na caverna, ele sabia do saque. Ele vai até o saque e ele bebe o saque dela. E no que ele bebe o saque, ele começa a ter visões da vida toda dela. Então ele tem a visão da memória do nascimento dela, que no caso é esse laço afetivo familiar que você falou, e a corda que liga esse laço afetivo dela com a família, ela já é rompida no nascimento, que é o cordão umbilical. Então você veio ao mundo para ser uma pessoa, sabe? No caso do filme, no caso da Lenda Caíto, porque você é ligado a uma pessoa sentimentalmente, né? Uma pessoa, assim, de uma relação amorosa, no caso. E daí, a ligação familiar que você tem, ela é uma escolha que você escolhe estar ali, escolhe ter convívio, contato, entendeu? Tanto que, assim, o filme também passa a ideia de que as relações, hoje em dia, ou na rotina, no caso do TAC, que é uma rotina muito próxima à nossa, hoje em dia, de correria, de capital,
acaba esquecendo as prioridades, esquecendo quem é a pessoa importante na sua vida, que são esses laços familiares. Mas no caso da representação do filme, você corta o seu laço familiar no nascimento, sabe? O cordão umbilical é a sua linha familiar. Ali naquele momento que você nasce, que você se torna um indivíduo sozinho, ele é cortado. Sabe o que isso me lembrou? Tem uma imagem muito, sei lá, eu pelo menos quando vi, me deu, sei lá, minha pedrinha de gelo deu uma aquecida, assim, ficou meio triste, mas... Coração? Aparece... Dizem que é. Mas é uma imagem que aparece a linha da vida de duas pessoas, e aí vai comparando amigos de infância. E aí na infância aquelas duas linhas caminham juntas e depois se separam. Uma das que mais me pegou foi a de Pet. Que aí ele anda, o caminho que ele anda perto da pessoa é tão curtinho, sabe? Tão curtinho e aí separa. E aí tem aquele do familiar, em que é junto, e aí separa, volta, porque é um contato que você vai manter. E aí tem a linha de um lance, então separado, é tipo um X assim, separado, cruzou ali um segundo e já se separou, sabe? Mas há aquelas pessoas, amizades, enfim, pessoas que são especiais pra gente, que são linhas separadas, se encontram, estão próximas, se separam de vez em quando, mas volta a ter contato. Eu acho que quem tem a oportunidade de vivenciar esse tipo de contato é muito legal, assim, sabe? É uma experiência bem interessante. E comprando a vibe do filme, comprando essa ideia, pensando nisso, de que a relação amorosa, ela é uma relação em que você vai ter uma conexão muito mais forte com alguém. Eu acho essa ideia muito bonita, sabe? Comprando a ideia do filme, assim, agora sem trazer um arcabouço e uma análise sobre, mas comprando a ideia da lenda, do que ela traz, eu acho isso muito interessante. A ideia de que há uma ligação que você vai ter com alguém, há uma experiência que você vai ter com alguém, que por mais em que haja momentos de distanciamento, essa ligação ela continua ali, sabe? Uhum. Isso me lembra até um episódio do Black Mirror, em que é o do aplicativo. Você viu do aplicativo? Que quando você encontra alguém, depois abre um aplicativo e vê quanto tempo o aplicativo vai dizer que você deve ficar com aquela pessoa. E se dizer 1 hora, você tem que ficar 1 hora com aquela pessoa. Se fala 10 anos, você tem que ficar 10 anos com aquela pessoa. Você tem que ficar quanto tempo o aplicativo falar. Você já viu esse? Não vi esse. Mas então não vou fazer spoiler. Esse episódio, assim. Mas me lembra um pouco isso. E aí, voltando então pro filme, e aí a gente tem a grande situação do filme, a resolução, porque quando dá esse baque, e nossa, é um baque real, assim, quando cai a ficha dele de que eu estou em conexão com alguém, e aí entra uma vibe dark, Lost, finado Lost que não deu certo, mas uma vibe dark, em que não é só uma questão de troca, é uma questão temporal. Então ele pode encarar uma responsabilidade de salvar ela. E aí, verdade, assim, tem uma questão muito legal, aí se ele vai encarar isso ou não. Ele busca essa possibilidade, na verdade, assim, ele entra em desespero em saber que a pessoa que se tornou essencial na vida dele, né? Porque, querendo ou não, ela conquistou muita coisa pra ele, ela se preocupou num nível, assim, muito importante pra ele, sabe? E como ele pra ela, assim, sabe? Ela sofria muito bullying no colégio por ser filha do prefeito, por N motivos, por ser tradicional, por fazer aquele ritual do saquê lá que elas fizessem com roupas tradicionais, e mastigam arroz. Então ela tinha todo esse bullying que ela sofria e ele soube lidar com isso de uma forma diferente dela. Então eles se tornaram essenciais um do outro, sabe? E quando ele descobre que, na verdade, assim, ele descobre porque eles param de trocar de corpo, né? E por isso ele vai até a cidade dela e busca ela lá e descobre que, na verdade, o fatídico dia que ela
tanto queria que ele visse os meteoros com a crush dele, não aconteceu, né? Porque aí você descobre também que eles estavam em tempos diferentes. Ele estava 3 anos no futuro e ela 3 anos no passado. E ele busca essa ideia de poder de fazer alguma coisa sobre isso, sabe? E daí ele toma um saque, descobre que ele pode salvar todo mundo e tem a oportunidade de trocar o corpo com ela mais uma vez. E nessa parte, assim, é a parte que mais me pega emocionalmente, assim, sabe? Tem uma frase que eles sempre falam, que eles começam falando no filme e eles terminam falando no filme, que é: eu sinto um vazio. Não é bem isso, essa a ideia, né? Mas você vê que eles sentem um vazio e a frase é: eu estou sempre procurando por alguma coisa ou alguém, sabe? Então, essa ideia de que a Lina, ela é um sentimento forte sobre algo ou alguém que você procura para te complementar. Você precisa disso, sabe? É muito. Esse filme é. Não tem. Esse filme é tudo. Vamos dar o final do filme ou vamos deixar para assistir? Será que ele consegue? Será que não consegue? Afinal de contas, são tempos diferentes, né? É um Paranauê que ele vai ter que fazer na jornada do herói dele aí, bem interessante. Deixa no ar? Deixa no ar. Não vamos contar, não. Para fechar, você indicaria esse filme? Nossa, eu sou a principal divulgadora desse filme. Acho que ninguém assiste Your Name. Eu acho que esse filme ele é interessante, que dá para você assistir ele em família, dá para você assistir ele sozinho, aliás. Eu acho que ele quando você assiste ele sozinho, é uma experiência muito legal de se ter, as reflexões que você vai fazer sobre. E ele traz várias reflexões. Uma delas é sobre o eterno vazio que a gente sente, né? Essa eterna necessidade de se preencher com um objetivo, com uma meta, com alguém, com um sonho, né? Eu acho que essa é uma das feridas, uma das grandes feridas que faz com que a gente, às vezes, perca a cabeça e perca a vida nisso, que é quando você não tem resolvido qual é essa resposta. E a jornada para encontrar essa resposta, ela é uma jornada muito legal, é uma jornada muito interessante, né? Até uma jornada de autoconhecimento que você pode ter. Galerinha, é um vídeo que eu super indico e nós vamos ficando por aqui. A nossa coleguinha até caiu. Mas já estamos finalizando. Para você que nos assistiu até aqui, meu muito obrigado. E agora, No Caminho já está no YouTube também. Depois eu vou colocar o link aqui para vocês assistirem, para vocês acompanharem. Veja lá os episódios anteriores, comente, se você quiser e se você gostou, compartilhe com as pessoas, né? Comente o que você achou, ideias, sugestões de pauta, entre em contato para a gente, ok? Muito obrigado por ter participado até aqui. Saudações orguianas. Opa! Vamos ver se ela quer se despedir. Olá! Deu uma leve caidinha. Foi atingida por um meteoro. Eu estou finalizando. Deixa eu só fazer umas considerações finais. Pode, claro, por favor. No começo do filme, você percebe que tem algumas falas que tanto da Mitsuha quanto do Taki, que eles se complementam. Então, os dois vivem uma angústia muito grande sobre esse vazio que eles sentem de procurar algo ou alguém. Então, existem teorias de que o meteoro ligou e fez esse acontecimento sobre eles, de que... Oi? Não te escutei. Ah, desculpa, eu estava travada. Estava tentando aumentar o volume. Então, eles
tem essa teoria de que é um meteoro que liga eles dois, mas tem também a teoria de que realmente é o destino deles serem ligados, sabe? O meteoro, ele só é um grande empecilho. Eu acho essa sacada muito interessante, se é destino, se é meteoro, porque essa é uma das nossas grandes questões. O quanto nós somos responsáveis, o quanto nós controlamos as coisas, o quanto nós realmente decidimos as coisas. E esse filme, ele é uma ideia de que talvez tudo não seja tão incontrolável assim, sabe? De que nem tudo é o acaso, às vezes é o destino mesmo. O destino, às vezes, ele tá ali do seu lado, querendo que você acerte, querendo que você vá atrás dessa pessoa. E a gente acha que, na verdade, não, deixa acontecer, sabe? Ou nunca vai acontecer, porque nunca... Entende? A gente, hoje em dia, tá tão ligado, assim, ao acaso, ao não palpável, e a gente não percebe o que o destino tá mostrando pra gente. E me diz uma coisa, para a gente poder encerrar, que vibe é essa do Your Name? O que o seu nome tem a ver com o filme? Tem tudo a ver, na verdade, né? Porque tem... Conforme você vai passando, assim, o filme, quando ele começa a não trocar de corpo com ela, todas as mensagens se apagam, tudo se apaga. E a única coisa que ele precisava saber para se lembrar dela era o nome dela. Tanto que no encontro também deles lá na boca do meteoro, sabe? Na boca da explosão do meteoro, eles propõem, então, de escrever um nome na mão do outro para eles se lembrarem depois de tudo passar, sabe? E ele não escreve o nome dele, né? E eles acabam se esquecendo. É muito frustrante, assim, porque... não pode falar disso, que é o final do filme. Mas, enfim, o destino... o que ele escreve na mão dela dá força para ela continuar. Porque, assim, o destino, por mais que ele tivesse entrelaçado e tivesse se cumprido para que tudo desse certo para eles dois, ao mesmo tempo ele não colaborou, sabe? Ele criou uma dificuldade. Então, o que ele escreveu na mão dela naquele momento, ela teve forças para continuar, teve forças para ir contra o destino. Ao mesmo tempo que o destino fez tudo isso, né? Ele é traiçoeiro, como muitos dizem. Mais alguma consideração? O filme é muito bom. Vale muito a pena. Galera, para encerrar, quero agradecer a você que assistiu até aqui. Lembrando que agora estou conseguindo colocar em ordem, então você também pode acompanhar os vídeos no caminho pelo canal do YouTube. Depois eu vou deixar aqui o linkzinho para você ver, os anteriores já estão lá. Nem todos, mas a maioria já está lá. E agora, se tudo der certo, vai estar na sequência correta. Vá lá para você ver o que tem, comente, curta, se você gostou da ideia, compartilhe. Se você tem algum comentário, deixa lá. Sugestões de temas, ideias do que gravar, do que você quer ver aqui no caminho, manda pra gente também. Sugestões, elogios e críticas são sempre bem-vindos. Lembrando também que tem o Insta, vou deixar aqui o Insta para vocês, o @verso.livre. E o episódio anterior, 29, foi bem elogiado, quero agradecer a todo mundo que assistiu, já está subindo e vai estar ali na descrição do episódio todos os livros que foram comentados e os canais que foram comentados. Eu gosto de deixar alguma indicação no final, e a indicação no final que eu vou deixar é o próprio filme. E se você... Eu tenho uma indicação muito boa, que é numa vibe Your Name. Quem assistir Your Name e depois assistir esse filme vai entender do que eu tô falando. Ou quem assistir antes e depois assistir Your Name, não recomendo fazer isso, mas tem um filme chamado A Ligação, que ele é coreano, saiu há pouco na Netflix, é um filme de terror. Então, assim, muito diferente do Your Name, mas quem já assistiu Your Name e assistiu A Ligação vai entender a ligação sobre esses dois filmes. Bom, o filme que me vem na cabeça para indicar é Portal dos Vagalumes.
Então, se você quer, se o Your Name não te fez sofrer o suficiente, você quer uma dose um pouquinho mais, assista. Quer acabar com o seu coração? Assista. Por sua conta e risco, Portal dos Vagabundos. Né? Ah, desenho para ficar feliz. Porém, galera, muito obrigado. Quer deixar mais alguma indicação? Não, só isso. Fechou? Então, muito obrigado pela sua participação. De nada. Galerinha, saudações urguianas e tchau do Jack. Até mais. Sim.